Olá, amigos do grupo de estudos. Estamos dando sequência aos itens do CACD, né, os 402 itens, mas aos pouquinhos chegaremos a completá-los todos. Então, olhando no direito interno, seria muito mais assunto de administração financeira e orçamentária, mas está lá no direito interno, normas orçamentárias. Então fiz um apanhado geral, tipos de orçamento, espécies de orçamento, a evolução deste e aonde que ele se encontra na Constituição Federal. Vamos então ao nosso mapa mental aqui que eu construí, baseado nesse conhecimento, tentando resumir todos os pontos-chave do orçamento público, como que é o orçamento público, e aqui está dentro as normas orçamentárias. Vamos ao ponto principal do mapa mental, que é esta parte aqui. Deixa eu acionar a caneta da apresentação, que é o ponto central aqui, o orçamento público, explicando mais ou menos. Mas antes de explicar de fato o orçamento público, vamos ao que o orienta em si. Vamos ao artigo 3º da Constituição, que é o fim principal do orçamento público, até mesmo dos atos da administração, como vimos no último áudio, um resumo sobre atos administrativos. Na parte federal, está lá declarado no artigo 3º os objetivos da República Federativa do Brasil. Vamos a eles. Artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esta parte aqui é muito importante para o orçamento público, pois nas leis orçamentárias, nas normas, se diz muito bem que tem que haver uma separação do orçamento, dos seus planos, seus objetivos para as diferentes regiões do Brasil. Ou seja, para cumprir esse objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Voltamos ao nosso mapa mental. Então, para cumprir este objetivo, que está lá declarado na Constituição Federal, que também pode ser uma tradução do que se entende por interesse público, temos as funções do governo, as funções que ele toma para si como parte, de como cumprir esses objetivos. Então são essas as funções. Nós temos a função alocativa, nós temos a função regulatória, nós temos a função distributiva, está faltando um i, um ponto no i, a função estabilizadora. Então vamos passar rapidamente nelas aqui. A função alocativa é quando os recursos do Estado são alocados para que todos possam ter acesso, todos, desde as pessoas mais ricas e gabaritadas em termos de estudo, de conhecimento, até as pessoas que não tiveram essas oportunidades. Então, todos os brasileiros devem ter acesso. Então, a função alocativa ela tem esse objetivo. E, é claro, vai se separar em dois tipos de categorias esta função. As baseadas nos bens públicos. Nos bens públicos, nós temos aqueles que são ofertados pelo Estado, mas não podem ser ofertados por particulares, porque senão quebraria a própria lógica do Estado, como o monopólio da força. Vejamos aqui um dos exemplos, é a segurança pública. Se tivéssemos órgãos de segurança pública particulares ou mesmo privatizados,
então perderíamos a lógica do Estado, né? O Estado não tem nem como privatizar, nem como contratar segurança pública. Ele tem que oferecer por ele mesmo. Então vai ter as suas instâncias para oferecer esse bem público que é monopolizado pelo Estado. A justiça também, não há como privatizar a justiça. É crime privatizar a justiça. É uma atividade somente do Estado, que deve ser exercida somente pelo Estado. E os seus recursos são alocados pelo Estado, para que todos tenham acesso à segurança pública, acesso à justiça, a todos os outros bens públicos que não devem ser ofertados por particulares. Temos também aqueles que podem sim ser ofertados por particulares, mas há uma grande parcela da população, se não a maioria, no caso do Brasil, que não tem acesso a esses bens públicos. E no quesito da igualdade de todas as oportunidades, cabe ao Estado ofertar, alocar os recursos para que esses bens semipúblicos possam ser ofertados ao Estado, como por exemplo a educação. Há universidades particulares, existem escolas particulares, mas também é uma obrigatoriedade do Estado ofertar escolas, ofertar universidades públicas e conseguir fazer com que a população de baixa renda que não tem acesso a essas instituições privadas possam acessar esse bem público. Então, nós temos aqui então o resumo da função alocativa. É claro que há livros, há capítulos inteiros para falar da função alocativa. Isso aqui é apenas um resumo, né? A função regulatória, quando há, por exemplo, bens públicos que podem ser explorados economicamente por particulares, como mineração, como nossas jazidas de ferro, jazidas de zinco, de todos os outros minerais, que eles podem ser entregues à iniciativa particular, mediante, obviamente, pagamento, né, mediante divisão de lucros, se for uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, seja lá qual for, então até mesmo uma empresa privada. Cabe ao Estado, nestes casos, regular as regras, definir as regras as quais serão colocadas e fiscalizar as atividades para saber se elas estão realmente cumprindo com o contrato administrativo. No caso, por exemplo, de concessões de estradas, né, quando passa a iniciativa privada, ela vai cobrar pedágio, mas em contrapartida ela vai ter que manutenir toda a estrada, ela terá que fazer socorro, terá que fazer muitas das atividades estipuladas e definidas nos contratos e que serão fiscalizadas pelo órgão público. Já que na questão da função distributiva, ao contrário da alocativa, a alocativa ela não olha a sociedade em seus substratos, em sua hierarquia social e econômica. Ela não olha, ela tenta fazer com que todos os recursos sejam ofertados para todos. Já na função distributiva, não, ela olha exatamente. Até pode ser que siga parte do princípio da isonomia, né? Tratar os desiguais de forma igualitária na medida das suas desigualdades. A função distributiva ela tenta realizar uma distribuição mais justa. Ela está, sim, também de acordo com o artigo 3º, né? Uma sociedade, vamos lá, uma sociedade erradicar a pobreza e a marginalização, uma sociedade livre, justa e solidária. Então, nesse sentido, a função distributiva ela busca igualitar as condições, né, a distribuição dos recursos da sociedade, tanto em termos de renda, né, com exemplos do Bolsa Família, PIS, PASEP,
como a questão do patrimônio, a reforma agrária, né, as casas populares e como principalmente, creio eu, que seria o foco de qualquer governo bem intencionado, a questão das oportunidades, né? Pois, não me engano, o Florestan Fernandes, o maior sociólogo que já teve no Brasil, orientador do Fernando Henrique Cardoso, em um dos seus livros, não me lembro qual, ele havia dito que o principal problema do Brasil não é a distribuição de renda, e sim a distribuição de oportunidades, né? No Brasil, cria-se poucos indivíduos altamente gabaritados e uma imensa massa de gente que não teve acesso a nada e que realmente se torna inculto, incauto, incapaz até mesmo de fiscalizar aquela outra parte que teve acesso a tudo, mas que tem o controle do Estado. Mas não é esse nosso ponto principal aqui, a sociologia, mas vamos à questão mesmo das funções do governo. Temos a função estabilizadora, que é a função que busca manter o crescimento e o desenvolvimento econômico, pois sem o crescimento e o desenvolvimento econômico não conseguiremos chegar aos objetivos do artigo 3º da Constituição Federal. Neste objetivo dessa função estabilizadora, nós temos a balança de pagamentos, a taxa de inflação, o controle da taxa de desemprego, o controle do nível de produtividade, todos eles realizados e feitos com política fiscal e política monetária, um dos áudios resumos que tivemos ali no nosso grupo de estudos. Então, perfeitamente está aqui explicado de forma resumida as funções do governo e os objetivos do orçamento público em termos federais. Para isso, então, nós podemos definir o orçamento público em tipos e espécies. Em tipos, nós vamos falar de países. Nós podemos analisar países quando estivermos lá no exterior, servindo em algum desses países, para analisarmos o governo ao qual estamos momentaneamente morando. Vamos poder não só observar o sistema de governo, o regime de governo, se é uma ditadura, se é uma democracia, se é um sistema semi-presidencialista, presidencialista, parlamentarista, mas também poderemos verificar a questão do orçamento, como que é organizado o orçamento daquele país. Vamos ter então 3 tipos básicos de orçamento, né? Que é o orçamento legislativo, aonde as premissas, as atividades relacionadas ao orçamento, que são a elaboração, a votação e o controle, todos eles são exercidos pelo legislativo, basicamente tudo pelo legislativo. Geralmente, esse tipo de orçamento, o orçamento legislativo, ele é muito comum no parlamentarismo, no sistema de governo parlamentarista, porque o primeiro-ministro, que é escolhido e controlado pelo parlamento, é ele que irá elaborar, ele vai submeter ao parlamento que o controla a votação e vai haver o controle. Somente a execução desse orçamento, somente a execução será feita pelo executivo. Então, este tipo de orçamento, ele é o legislativo porque praticamente todas as atividades estão nas mãos do legislativo. Temos também o tipo executivo, que, no caso, a elaboração, a votação, o controle e a execução são do Poder Executivo. Todas as atividades são do Poder Executivo, não cabe nada ao Legislativo, a não ser estar ali de enfeite. E, obviamente, por esse tipo de comportamento, por esse tipo de orçamento,
é muito comum nas ditaduras, seja nas ditaduras autoritárias, totalitárias, como vimos lá na Teoria Geral de Estado, não tem a mínima importância se é autoritária ou totalitária, pois o orçamento estará na mão total do executivo, total. E temos um misto, o orçamento misto. O orçamento misto ele vai ser um controle e elaboração tanto do executivo quanto do legislativo. No caso nosso, no caso da Constituição de 1988, nosso orçamento, nosso tipo de orçamento é misto, pois cabe a elaboração e a própria execução. O orçamento ele é realizado pelo Poder Executivo, né? Então a elaboração e a execução são do Poder Executivo. E no caso a votação e o controle são do Poder Legislativo. Então acontece que o plano plurianual, a lei de diretrizes e orçamentos, né, elas estão aqui, a gente já vai chegar nesse ponto. Estes pontos são elaborados pelo Executivo, são enviados ao Legislativo. O Legislativo vai votar e a execução será realizada pelo Executivo e o controle, acompanhamento, fiscalização por parte do Legislativo. É o tipo de orçamento misto. Temos também com relação às espécies de orçamento, né? Então, segundo o Bresser Pereira, um dos principais autores aí na área de direito, ele nos passa que o orçamento moderno, né, ele surgiu no final do século XVIII e início do século XIX, e ele possui 3 fases de evolução. A primeira fase do orçamento clássico, aonde o legislativo buscava ter algum tipo de controle sobre os gastos do executivo. E esta parte, né, quando a gente fala ali do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, nós temos, né, o século XVIII, final do século XVIII, acontece a Revolução Francesa, onde os países começam a terem Constituição. Claro, existia já o resquício lá na Inglaterra, a Carta Magna, né, não é também o assunto principal desse texto, mas para contextualizar é que final do século XVIII, início do século XIX, espalha-se os ideais da Revolução Francesa, começa a haver esses tipos de contratos constitucionais, a ideia de uma Constituição começa a se espalhar, até passou a Portugal na Revolução de 1820, depois na própria independência do Brasil foi também feita uma Constituição, e nessas Constituições começam a ter algum tipo de busca de controle do Legislativo dos gastos do Executivo. Porque até então era o absolutismo que reinava em toda a Europa. O absolutismo não tinha freios, o poder do rei ele não tinha. Então ele gastava tudo que ele podia, e quando ele precisava gastar mais, ele aumentava os impostos, fazia o que ele queria. Então não havia freios para isso. E no caso que começam a surgir esse tipo de controle, o legislativo ele busca algum controle, principalmente na área fiscal, na área política e na área de gastos públicos. Mas ainda esse controle ele não está muito bem estabelecido. A segunda fase é o amadurecimento deste controle, pois mesmo o legislativo tendo acesso ao orçamento público, ainda havia gastos demais. Membros do legislativo se juntavam ao executivo e perdiam também, ajudavam ao descontrole, aos gastos excessivos. Ainda continuava essa prática.
passa-se então a evolução disso, que é a segunda fase, o orçamento de desempenho, aonde busca-se colocar em contrato que o executivo não pode gastar mais do que arrecada. Ele não pode criar novos impostos porque ele precisa gastar mais. Ele tem que pegar o montante que ele recebeu, simplesmente o montante que ele recebeu, e não gastar mais. Para isso, há um mecanismo de prestação de contas, aonde o executivo é obrigado a realizar a prestação de contas ao legislativo. Ele é obrigado a dizer que gastou tudo aquilo que ele tinha em construções, em estradas, atendendo a população ou atendendo mesmo a corte, gastando com festas, etc. Mas ele era obrigado a fazer isso. Mas veja só, ainda não tem um plano, um objetivo principal. Ainda não existe isso. Mas chegamos à terceira fase, que é a atual, né, que vai começar mais ou menos no século XX, que é o orçamento-programa. Esse tipo de orçamento, ele vai estabelecer uma meta e uma vinculação e um objetivo final. Pois a meta eles são medidas para saber se está caminhando ao objetivo. Como a gente começou aqui na nossa explanação, objetivos estão lá no artigo 3º da Constituição. E as metas eram para medir se está chegando realmente nos objetivos em vista. Então, tem metas, tem um vínculo, ou seja, o governante, o executivo, ele não pode modificar o que ele planejou. O que ele planejou é o que ele planejou. Ele não pode simplesmente dizer que vai construir um hospital e no meio do ano ele mudar para uma escola. Falar, não, tem mais pessoas burras do que pessoas doentes. Mudei de ideia, não vou construir mais um hospital, vou construir uma escola. Não pode. O que está planejado é o que está planejado. Existe um vínculo entre o planejamento e o que deve ser feito. E há metas para saber se vai chegar exatamente ao fim proposto. E esse é o orçamento praticamente adotado por grande parte do mundo, inclusive o nosso país. Né? Resumidamente aqui, né, na evolução desse tipo de orçamento, né, nós temos aqui a primeira fase, que ela disponibiliza os recursos e tenta buscar um controle. O legislativo tenta buscar um controle. Nós temos a outra fase, que busca disponibilizar também os recursos, controla e cobra, né, a prestação de contas. E temos também a terceira fase, né, o orçamento-programa, que ele disponibiliza, ele controla, ele cobra, mas ele não só cobra a prestação de conta, ele cobra através da fiscalização se o planejamento está realmente de acordo com as ações, se não há mudanças nisto, né? Existe um vínculo, né? E essa espécie de orçamento, o orçamento-programa, ele vai surgir praticamente como atividade principal do Estado nos Estados Unidos em 1949. Ele vai ser desenvolvido e aplicado de forma disseminada na máquina pública americana em 1956. E ele vai ser difundido pela ONU já no final da década de 50. Temos a chegada no Brasil já em 64, né, através da Lei 4.320, essa lei é importante, né, pois no artigo 2º desta lei já são declarados alguns dos princípios que hoje também foram recepcionados pelo nosso arcabouço jurídico como princípios do orçamento público, como unidade, universalidade, anualidade, que
se falarmos de todos os outros, né, a gente teria que ter um outro áudio resumo, né? Mas para se ter ideia, né, universalidade, unidade, anualidade, nós temos o princípio do orçamento bruto, temos o princípio da especificação, discriminação e especialização, princípio da exclusividade, princípio da não afetação, princípio da publicidade, da clareza, o princípio da transparência orçamentária, né? Tem o princípio do equilíbrio, o princípio da exatidão, o princípio da legalidade, o princípio do programa. Mas os princípios, creio que seriam muito mais importantes em outro tipo de áudio resumo, pois todos eles têm especificidades, né? Mas eu vou indicar até um áudio, uma lista de um professor Gustavo, do qual eu assisti e tirei parte desses conhecimentos, que fala de todos esses princípios. Temos também em 67 o decreto 200, que vai especificar o que é o orçamento-programa. Ele vai dizer que o orçamento-programa tem um objetivo de desenvolvimento econômico, financeiro e a segurança nacional. Claro que este objetivo já não está em consonância com a atual Constituição, que ela é de 88, né? E no caso esse decreto é de 64. Mas ele vai também dizer dos instrumentos. Aqui já temos um rascunho dos instrumentos atuais, né? O Plano Geral de Governo, os planos regionais, que hoje eles seriam o PPA, né? O Plano Plurianual, o Orçamento Anual, né? E os programas financeiros. A Constituição de 1988 vai recepcionar o orçamento-programa, não tem como, pois é a técnica mais moderna utilizada por quase todo o mundo. Ela vai recepcionar, vai estar lá no artigo 165, 166 e 167, estará lá, né? O 165 vai falar do plano plurianual, da lei de diretrizes anuais, da lei orçamentária anual, né? Todos eles são instrumentos do orçamento-programa. E o foco no interesse público, entende-se interesse público o que está parte do que está descrito de forma geral no artigo 3º, e é claro, metas, objetivos serão criados, ações serão criadas para que se alcance os objetivos do artigo 3º. A vinculação ao planejamento, como já falamos, as metas elas serão aferidas através do sistema de eficiência, eficácia e efetividade, mas basicamente estará lá na Constituição, nesses 3 artigos. Se a gente for verificar o artigo 165, como está aqui em tela, leis da iniciativa privada, da iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, né, aqui o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Aqueles 3 instrumentos. Aqui nos parágrafos do artigo tem estabelecido aqui de forma mais detalhada este assunto. A lei orçamentária anual, né, que é o instrumento final, vai dizer aqui nos seus incisos do parágrafo 5º do mesmo artigo, também como que vai ser organizado essa parte do orçamento. Enfim, são as fontes que eu consultei, né, além do material que eu tenho aqui, que é do Fox Concurso, mas tem também ali aberto a todos do professor Gustavo, né, a lista, a primeira lista, o primeiro
o primeiro vídeo sobre o que é o orçamento público, como ele evoluiu, aquelas 3 fases, tudo isso, depois os princípios, a questão das funções do governo, tudo isso lá, está lá. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo assunto da nossa extensa lista, da nossa extensa maratona para conseguir o nosso sonho do CACD. Muito obrigado e até o próximo áudio resumo.